Amados, podem se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Diz então a palavra do Senhor: Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. É importante a gente entender, amados, que aqui já estamos falando dos últimos acontecimentos da história da humanidade. Aqui nós estamos agora selando os escolhidos para a eternidade. Esses 1000 anos de paz, eles estão profetizados desde as 70 semanas de Daniel, 1000 anos de paz. Por que esses 1000 anos são importantes? A humanidade, como vocês sabem, ela tem 6.000 anos, aproximadamente, está chegando o seu 6.000 anos, mais de 6.000 anos de criação, desde Adão, de Adão até os nossos dias. O Homo sapiens, que é a humanidade que nós temos hoje, o homem que nós conhecemos, ele foi formado o primeiro homem foi Adão, e ele foi formado há mais de 6.000 anos atrás. Nós entendemos que esse 1000 anos aí, ele vai completar os 7.000 anos. Então a gente sabe que o 7º dia, e a gente sabe que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então a gente sabe que esse milênio nada mais é do que um milênio, um dia sabático, tá? É o sábado de descanso. E a gente vai ver que esse milênio, ele vai ser marcado por quê? Pelo reinado de Cristo e paz na terra. Então não haverá nesse período guerras, não haverá mortes, serão 1000 anos de paz, tá bom? Então esse é um reinado de Cristo com os santos sobre a terra, onde haverá paz plena. E a Bíblia diz que nesses 1000 anos, Satanás, que é chamado na Bíblia de serpente lá em Gênesis, e é chamado em Apocalipse de dragão. Então a gente vê as tipologias de Satanás, Satanás será amarrado por 1000 anos. 1000 anos, prisão de Satanás. O quadro está balançando, a letra está saindo toda errada. Então são 1000 anos em que Satanás estará amarrado, preso. Então o que vai acontecer durante esses 1000 anos? Verso 3, lançou no abismo, ele será lançado no abismo. Lembra desse abismo? Aonde que ele aparece na Bíblia? Em Gênesis, não é isso? Havia o que sobre o abismo, segundo Gênesis 1? A Bíblia diz que haviam trevas sobre a face do abismo. Então a gente sabe que esse abismo é um lugar de trevas. Satanás foi lançado no mais profundo abismo. Ele foi lançado lá nesse abismo durante 1000 anos, tá bom? Por esse anjo. Ele está amarrado
e jogado nesse abismo lá durante esses 1000 anos. A Bíblia diz então no verso 3, que fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. É importante a gente entender que quando a Bíblia trata de selo, ela está falando de uma marca, de uma identidade. Então a Bíblia sempre vai falar de selos, né? Os santos recebem selos, os ímpios recebem selos. A gente vai ver aqui que Satanás vai receber um selo, porque o selo, ele mostra a identidade, ele não tem como você se esconder, não tem como, quando você está selado, aquilo ali está evidente que você faz parte daquela marca, é como uma marca mesmo. Então o que acontece? Quando a Bíblia diz que Satanás então é selado, é por quê? Porque a grande característica de Satanás, ao longo dos anos, foi o engano. Desde Eva, quando ele aparece ali, aliás, desde o céu, né? Quando ele estava no céu, ele enganou, ele trabalhou com o engano, ele fingia ser o que não era, queria ser o que não podia ser. Então ele procurava sempre trabalhar o quê? Engano. Então a gente vai ver que Satanás também trabalha engano ao longo dos anos, ele procura ser o que não é. Em Apocalipse a gente vê que ele vai tentar mascarar a pessoa de Jesus, vai querer parecer ser e não é. Então a gente vê que essa é a forma de Satanás enganar. Irmãos, hoje Satanás continua trabalhando com essa característica de engano? Continua. Você vai ver que no final dos tempos, por exemplo, Apocalipse vai falar que nós temos 2 igrejas, a Filadélfia e Laodiceia. A Filadélfia é a igreja verdadeira, e Laodiceia é a que parece, mas não é. É a igreja do engano, é a igreja que está sendo governada por Satanás, porque Satanás ele trabalha assim, ele trabalha com o engano. E o que é o engano? Engano é quase verdade, é quase a verdade, parece a verdade, tem mensagem de verdade, tem doutrina de verdade, mas não é plenamente a verdade. Quando Satanás, por exemplo, foi lá em Mateus no capítulo 4, ele foi atacar Jesus, né, na tentação. O que Satanás fez? Satanás usou a verdade. Jesus, está escrito, está vendo? Mas o fato dele usar a verdade não significa que ele estava falando a verdade. Ele estava usando a verdade para defender a mentira. Porque se você quiser, você pode usar a Bíblia para defender qualquer teoria que você queira, desde que você ache os versículos que caibam. Então a gente tem que tomar cuidado até mesmo como que nós estamos usando a Bíblia, porque nós podemos estar usando a Bíblia com um espírito satânico, entende? E a Bíblia diz que Satanás trabalha com o engano, e nesse engano, mas ele tem uma duração. No milênio não tem como enganar mais, porque haverá um selo. Esse anjo vai colocar um selo em Satanás para que não enganasse mais as nações. Imagina, se alguém viesse pregar na igreja escrito na testa dele assim, ó, mentiroso. Alguém ia acreditar na mensagem? A gente não precisava nem ouvir, né? Já estava marcado, mentiroso, enganador. Mas vai ser assim com Satanás. Satanás vai ter um selo, uma marca. Nós vamos olhar para ele e nós vamos ver a marca de engano. Então ele não vai conseguir enganar mais as nações. Durante 1000 anos ele estará amarrado e as nações estarão livres. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Depois disto, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. É bom a gente lembrar que Apocalipse, nos primeiros capítulos, aliás, o capítulo 1, ele vai mostrar um cenário de julgamento. A visão que João tem, a visão celestial que João tem, é de um tribunal.
ele vai ver 24 anciãos ao redor do trono. Aquilo ali, gente, não é uma visão de céu. Aquilo é uma visão de juízo, de tribunal. Entende? Então ali ele vai ver 24 anciãos ao redor do trono. E aí ele vai ver eles com coroa. O que significa isso? Autoridade. E é exatamente dentro dessa visão que todo o Apocalipse de trono, que nós vamos ver todo o Apocalipse se descortinar. E aqui a gente vai ver então que essa visão de tribunal continua. Então ele vai ver os tronos, e aí ele vai ver que nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoravam a besta. Então a gente vai ver que aqueles que não adoram a besta, eles têm o quê? Eles têm o testemunho de Jesus, e eles têm o mandamento de Deus. Que é igual a palavra usada nesse texto do capítulo 20, palavra de Deus. Então você tem o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Como a gente sabe que uma pessoa não está sendo enganada? Como saber que nós não estamos sendo enganados? Simples. Nós temos a revelação de Jesus e a palavra, e guardamos a palavra de Deus. Guardamos o mandamento de Deus. Irmãos, um povo que não tem testemunho de Jesus e não tem palavra de Deus é Laodiceia. Ah, não, mas eu estou na igreja há muito tempo. Mas se você não guarda o testemunho de Jesus e nem a palavra de Deus, você está enganado. Qual é a marca? Qual é a identidade? Qual é o selo que nós temos que somos filhos de Deus? Simples. Testemunho de Jesus. Nós testemunhamos Jesus. Nós testemunhamos Jesus em nossas atitudes. Testemunhamos Jesus em nossas palavras, testemunhamos Jesus em nossos pensamentos, testemunhamos Jesus no nosso dia a dia, e nós guardamos a palavra de Deus. Somos um povo que não se cansa de estudar a palavra de Deus, amamos a palavra de Deus, lemos continuamente a palavra de Deus. A palavra de Deus faz parte do nosso dia a dia. Um povo que não tem Jesus por testemunho e nem a palavra de Deus no seu coração, não é selado pelo Espírito de Deus. Não tem Deus. Vocês entenderam isso? Então a pessoa que fala assim para mim: olha, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não estou tendo tempo de buscar a Deus na palavra de Deus, essa pessoa, ela não conhece a Deus. Porque, irmãos, não tem tempo nesse mundo que possa nos tirar da verdade. Porque a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer, não é um conhecimento qualquer que você está adquirindo. Nós estamos falando de valores eternos. Nós estamos falando de princípio da vida. Aquele que não tem tempo para Deus, não tem a marca de Deus. Aquele que não consegue se preocupar com Deus em primeiro plano, não faz parte do reino de Deus. E isso não sou eu que digo. Você vê isso em Apocalipse, mas você também vê isso pelo evangelista Mateus. Ele diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a nossa prioridade é buscar a Deus. É buscar o testemunho de Jesus e guardar a palavra de Deus. Um povo que não guarda a palavra de Deus não é um povo que conhece a Deus. É por isso, irmãos, que nós temos muita gente dentro da igreja que está vivendo dentro de engano, porque não consegue guardar a palavra de Deus. Não sabe Bíblia, não sabe nada de Bíblia. Um povo que não conhece ao seu Deus. O Deus que eles conhecem muitas vezes é o Deus que os homens ensinam.
São os princípios que vêm dos homens, os valores dos homens. E aí nós vamos conhecendo Deus de tabela, por fulano, por ciclano, por beltrano. Ah, mas aquela pessoa ali, ela é tremenda, ela é de Deus, então eu acredito em Deus por causa dela. Tudo bem que aquela pessoa tem Deus, a gente não está questionando isso. O que nós estamos questionando é, você guarda a palavra de Deus? Porque se aquela pessoa dá testemunho de Jesus, ela está guardando a palavra de Deus, ela está testemunhando. Mas ninguém é salvo pela fé do outro. Nós precisamos ser salvos pela nossa fé em Cristo. A nossa fé precisa ser vivida. Nós precisamos caminhar conhecendo a Deus. Deus não é algo para estudarmos, não é um objeto de estudo. Deus é vida, Deus é relacionamento, e quem não se relaciona com Deus não conhece a Deus. Então aqui a gente vê o seguinte, olha o que vai acontecer com essas pessoas que testemunharam Jesus. Ele vai ver no versículo 4, que ele viu as almas dos decapitados. Por que eles foram decapitados? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É bom a gente lembrar que a besta, o anticristo ele não vai se levantar na terra com cara de Satanás. Porque às vezes a gente tem essa impressão, né? De que ele vai vir com um chifre na cabeça, mal cheiroso, né? Com um tridente na mão, vai vir assim, que nem aquelas novelas, né? Agora eu vou enganar as nações, né? A gente acha que aí vem o anticristo, porque a gente vê isso nos filmes, né? A gente fala assim, olha só como ele é mau. A gente sabe quando a pessoa é mau porque ela fica sozinha na televisão, a câmera dá o close nela e ela fica lá, né? Aí a gente fala, olha que pessoa má, né? E a gente acha que o anticristo vai aparecer na história com esse tipo de riso, para a gente identificar que ele é mau. Mas não vai ser assim. Ele vai vir parecendo Deus. Ele vai vir, primeira coisa, ele vai vir apoiando Israel na história. Ele vai vir apoiando Israel. Ele vai trazer paz. Ele vai curar enfermos. Você vai ver Satanás trabalhando no sentido do bem. Você vai falar, gente, mas não há mal nisso. Olha que coisa boa. Ele está fazendo bem. Ele está trazendo paz. Não é esse o propósito do Evangelho? Veja só o que eu falei para vocês. Nem tudo que nós falamos da verdade é a verdade. Porque o engano, ele parece com a verdade. Para que o engano aconteça, você tem que usar verdades. Para que você depois jogue a mentira desvirtuando. Porque o que é a verdade? A verdade é quando você começa e encerra dentro dos princípios da verdade. Você não se desvia da verdade. A verdade é aquilo. Pronto e acabou. A mentira, você começa com verdade, no meio você tem a verdade, mas no final você joga a mentira. É isso que Satanás faz. Ele vai enganar. Ele vai procurar enganar. Mas aqueles que não se dobraram foram decapitados. Aqueles que não se deixaram levar pelo engano foram decapitados. Então vocês tomem cuidado, porque nem tudo que parece é. Nem tudo que parece igreja é igreja. Nem tudo que tem cara de bênção é bênção. Nem tudo que tem cara de Deus é Deus. A gente tem que saber. E aí de repente você fala assim, mas eu acho que aquilo ali é Deus, porque eu senti uma presença fabulosa. Não é pelo sentimento da presença fabulosa que você vai saber se é Deus ou não. Sabe por quê, irmãos? O seu sentir não é a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Está entendendo? Porque o nosso sentimento, a Bíblia diz que é enganoso. A gente pode sentir paz. Às vezes a gente usa como critério de justiça o nosso sentimento. E aí a gente vai sentindo, e vai achando que é. Por quê? Porque o critério que eu tenho aqui, é o meu coração.
A verdade que eu tenho é o meu coração, e o meu coração não está sentindo peso. Então, se eu estou sentindo paz, e eu vejo muito crente fazer isso, muito crente falando, mas eu estou sentindo tanta paz nesse negócio, só pode ser Deus. Não pode ser assim. Não é pelo que você está sentindo paz, entende? Ainda que você não sinta paz, você tem que ter como base, como justiça, a palavra de Deus. Ainda que você fale, puxa, mas eu estou fazendo isso aqui, mas não estou sentindo paz. Mas é a verdade, está na Bíblia, é a palavra de Deus, é o testemunho de Jesus, é guardar a palavra de Deus. E por causa disso muitos foram decapitados. Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno. E tem uma igreja enganadora na terra hoje. Ela não tem uma denominação, ela não tem uma religião, entende? Aí você fala assim, a igreja enganadora é a igreja católica. Não. Pode ser a igreja católica, pode ser a igreja evangélica, porque ela não tem uma denominação. Ela é uma mente, ela é um coração. E ela mente. Entende? Então ela não tem uma denominação. A igreja Laodiceia não é a igreja católica, não. Você pode ficar tranquilo. É mais do que isso. Ela pode ser uma igreja evangélica. Ela só não é a igreja cristã manancial da vida. Esperamos que não. Então o que acontece? Vamos aqui para o versículo 5, olha lá. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então observe que ele está falando da ressurreição dos santos. E ele está dizendo que estes que ressuscitaram, os que ressuscitaram, a Bíblia diz que Deus os fez o quê? Sacerdotes. E o que mais? De Deus e de Cristo. E reinarão. Ou seja, reis. O que significa isso? Significa que a proposta de Deus para o povo de Israel, que era tornar uma nação de sacerdotes e reis, ela se cumpre nos santos nos últimos dias. Então esses santos que ressuscitaram, eles se tornam sacerdotes e reis. Para quê? Para reinar sobre a terra. Aqui a gente vai ver que nesse reinado é um reinado temporário, de 1000 anos, onde há paz. É um período de Shabat, é um período de descanso. É um período onde haverá um desfrutar da paz, né? Da alegria, da plenitude. Então, a gente vai ver que quem estará reinando aqui são os que ressuscitaram. E haverá vida normal. E assim, nesses 1000 anos, a gente vai ter uma vida normal na terra. Isso não haverá morte. Mas tudo mais nós teremos no dia a dia. Como você vive hoje, viveremos nesses 1000 anos. Só que sem guerras, acredito que sem inflações. A gente vai viver, gente, vai ser uma vida boa, tranquila, parece o céu, né? É um prenúncio do céu. A gente vai viver. A gente vai ter carro sem corrupção. Não vai ter. Rapaz, não haverá Fiat. Sem carro velho, né? Fiat. Chega, né, pastor? A gente andou de carro 1000 lá, que foi um tormento, mas foi uma... 1000, a gente pegou o carro 1000, aí tinha uma ladeira assim,
a gente pegou o carro, e o carro lotado, né? A gente apertadão lá, aí o carro desceu no vácuo, né? Correndo, carro bom. Aí quando chegou a subida, ele bem devagarinho, quase que não subindo, chegava em cima do... Aí o rapaz passando a pé, andando do lado, né? A gente quase que empurrando o carro. Vai fazer o quê, né? Então não haverá no milênio, segundo o pastor Vilaça, carro 1000. Só carro 2.0 para lá. O milênio será marcado por paz, né? E os santos, eles serão sacerdotes e reis. Por que sacerdotes e reis? Olha que coisa interessante. Qual é a função do sacerdote? Interceder entre Deus e o homem. Fazer o... Aí você pensa assim, bem, se a terra não será mais distanciada de Deus, por que o homem será sacerdote? Deixa eu explicar uma coisa para você. O sacerdócio não é por causa do pecado. Ele se tornou, mas não é. O sacerdócio é a função natural do homem. Quando Deus criou a terra, Deus coloca o homem sobre a terra, a função do homem era revelar Deus à criação. O homem, ele tinha uma função natural de ser sacerdote da terra. E ele deveria revelar Deus, por isso que o homem era chamado, Deus diz lá em Gênesis, que criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, a função do homem era revelar Deus. E esse é o nosso sacerdócio natural. Nós levamos Deus à criação. E quando a Bíblia diz em Apocalipse que o homem vai se tornar sacerdote, ele não está falando aqui aquele sacerdócio de expiação de pecados. Ele está falando do sacerdócio natural do homem, de o homem revelar Deus à criação. E como sacerdotes, há uma outra função que nós acumulamos, que também é natural, de reinar. Por quê? Porque quando Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, o que Deus fala para o homem? Dominará. Entende? Esse reino significa domínio. O homem dominará sobre a criação. Então, quando a gente fala de sermos reis e sacerdotes, isso aqui não é vamos dizer assim, uma colocação, um cargo que Deus confia ao homem depois da queda. Não. Deus confia isso porque isto é pertinente, é natural. Isso faz parte da natureza do homem restaurado. Isso faz parte de Adão. Adão era um rei e era um sacerdote. Natural. Então a gente vai ter no milênio a redenção plena, o homem redimido governando sobre a terra, o homem redimido levando Deus à terra. Ok? Então é natural do sacerdote levar Deus. Essa é a natureza do homem. Nós temos um sacerdócio natural. Pode falar, querida. Exatamente, isso vai acontecer. Se comunicando com o homem no milênio. Sim, a pergunta foi se o Deus vai estar se comunicando com o homem no milênio. Vai estar se comunicando com o homem no milênio, né? Cristo vai estar, vamos estar reinando com Cristo. Exatamente, esse reinado de Cristo na terra não vai ser um reinado espiritual, é espiritual, mas também é físico, tá? Cristo é o rei do reino. Foi a promessa feita da vida. Isso aí. Até para se cumprir a promessa feita a Davi, que não faltaria reinado, né? Ótimo. E é isso aí. Então o que acontece? A gente vai ter aqui agora serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então agora a gente vai ver Satanás procurando seduzir as nações, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então ele vai seduzir as nações que há sobre a face da terra, e aqui está falando de Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Por que a Bíblia fala isso? O que é Gog e Magog? Quem era Gog e Magog? Vamos ver Gog e Magog? O que é isso? Vamos ver? Gênesis capítulo 10. É a primeira vez que nós vamos ver esses nomes na Bíblia. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, quem mais? Magog. Aí você vai ter Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomer são Asquenas, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã, não é de Javã não, viu gente? Os filhos... Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Havlá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, valente caçador. Daí você tem então os filhos de Caim. Então você tem aqui esses nomes, Gomer, Magog, você vai ver tudo isso aqui em Apocalipse. O que você tem aqui? Olha só, lá em Ezequiel, no capítulo 38, abra sua Bíblia lá, a gente tem uma profecia a respeito de Magog. Ezequiel 38. Então a primeira vez que você tem é lá em Noé. O que vai acontecer? Você vai ter em Noé os filhos de Sem, Cão e Jafé. Você vai ver que Sem é a linhagem que surgiram o povo de Israel. É chamado de Semitas, por causa de Sem, né? Da linhagem de Sem. E você vai ter os irmãos de Sem, que são Cão e Jafé. Eles vão gerar aqui, você vai ter aqui que de Jafé vai surgir o Magog. Você tem não só Magog, mas você tem outros nomes que estão descritos nessa profecia de Ezequiel 38. E portanto você vai ter os irmãos de Sem se levantando contra Sem. Então nós estamos falando aqui de uma guerra, né? Porque na verdade todas as nações saem desses 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então você vai ter aí uma guerra contra os filhos de Sem. As nações se levantando contra os filhos de Sem. Portanto, na verdade, não é apenas um povo, mas uma ideologia, tá? Que nasce de um povo, obviamente. Olha lá, vamos lá para Ezequiel 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog na terra de Magog, príncipe de Ros, e Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal.
Far-te-ei que te volvas, porém anzol no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Olha lá, persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda, porque depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos, e verás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou, dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás com tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa, e levantares a mão contra as terras desertas, que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Observem que a profecia aqui, dando um pausa aqui só para a gente entender melhor, esse povo que ele está falando é o povo de Israel. Como é que Israel vai estar nos dias do cumprimento dessa profecia? A Bíblia diz que eles não terão cercas, eles terão prosperidade. Então a Bíblia está apontando para uma realidade. Israel vai comandar o governo financeiro do mundo. Israel será um referencial. E a política do mundo. É um povo que terá paz, que terá prosperidade. Não, veja só, não haverá em Israel mais soldados nas fronteiras. Então, Israel provavelmente vai ser o período de paz, do acordo de paz. Então, nesse tempo, provavelmente será o período do anticristo, né, do acordo de paz, quando Israel estará em paz e estará próspero, estará bem. Só que aqui é interessante que você vai ter, continuando a profecia, verso 13: Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão: vem tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos. O que vai acontecer com Gog? Gog vai se levantar com um único propósito: despojar Israel, tirar as riquezas de Israel, ou seja, por pura ganância. Então Israel vai ser invadida contra Gog, vai se levantar contra Israel. Não é nem por causa de fé, não é nem por nada, só por uma questão: dinheiro. Desejo de ter o que Israel tem. Ele vai invadir para tomar os despojos, para saquear. É o que a Bíblia está dizendo. E aí, no versículo 14, ele fala: portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog. Olha só. Assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, ou do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo Israel, como nuvem para cobrir a terra de Israel. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante eles.
que vai acontecer? Olha que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que Gog vai se levantar com as nações nos fins dos tempos, e Apocalipse confirma essa profecia aqui no capítulo 20, de que Gog vai se levantar do extremo norte, junto com outras nações contra Israel, num período que não haverá guerra, período de paz. E eles virão para saquear Israel. Só que quando eles vierem para saquear Israel, a Bíblia diz o quê? Que Deus vai vindicar a santidade do seu nome na terra de Gog. Ou seja, Deus vai lutar a favor de Israel contra Gog e contra os seus exércitos. Então nós vamos ver aí um período de destruição. Mas o que me chama a atenção nesse texto é uma coisa. Vocês observaram um detalhe? É Deus quem levanta Gog, que chama, que atrai Gog para Israel. O Senhor fala assim: eu levantarei Gog contra o meu povo Israel. Olha o que diz o versículo, olha só, prestem atenção. Gog e Magog estão sempre juntinhos. É, porque Gog na terra de Magog, né? É isso. E que povos? Aí a gente vai falar agora. Mas olha só, ele diz assim, ó. Olha o versículo. Não é... É o 12? Não, mas não é isso não, é antes ainda. Quer ver, ó? Eis que... Oh, me sumiu o versículo. A Bíblia diz no versículo 10 assim, ó: Deus naquele dia, assim diz o Senhor Deus, naquele dia, não, ainda Ezequiel 38, 10. Naquele dia terás imaginações no teu coração. Olha como é que nasce, no coração. Conceberás maus desígnios, e conceberás mau desígnio. Então, ou seja, tudo vai nascer com ambição, dentro do coração. E aí o Senhor fala aqui, ó, o Senhor... Oh, meu Deus do céu, contenderei com ele. Invasão, né? Mas eu quero mostrar o texto que fala que... É o texto que fala que Deus que levanta. Quer ver, ó? Quando o meu povo Israel habitar seguro, virás lugar montados, subirás, vindicado em minha... Subirás contra o meu povo Israel como nuvem para a cobrir. Nos últimos dias... isso mesmo, 16, ó. Nos últimos dias... hei de trazer-te contra a minha terra. Quem é que está trazendo contra a terra? Deus. Então é Deus quem está movendo Gog para Israel. Mas Deus está falando por que ele está fazendo isso. Ele fala que isso tem um propósito. Ele fala que o propósito é que o nome dele seja glorificado nas nações. Deus, ele fala isso ainda no 16, ó. Hei de trazer-te para a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus. Você quer falar? Não, pode terminar. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, assim diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de sorte que os peixes do mar, as aves dos céus, animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. Então Deus vai sacudir na terra de Israel. Irmãos, interessante isso, porque você vai ver que desde Gênesis, Deus, quando fez uma aliança com Abraão, até os últimos dias, Deus está guerreando por Israel. Deus está guardando Israel. Mesmo diante
da incredulidade de Israel nos dias atuais, Deus ainda assim está trabalhando com essa nação, a fim, como diz o apóstolo Paulo, que todo Israel seja salvo. Agora, pastor Valdemir, na verdade, aqui será o julgamento final. Exatamente. A batalha do Armagedon será a chave final. Mas eu creio que Deus move na história. Gog e Magog representam povos que sempre, através das eras, têm se rebelado contra Deus. Então agora ele vai exercer juízo, julgamento sobre Gog e Magog. Agora, eu estou esperando você dizer quem são os povos. Eu vou falar agora. É isso que eu estou esperando. A responsabilidade de Israel sobre E por todas quê? as nações. Porque Gog e Magog sempre tem sido contra Israel na história toda. Hoje, por exemplo, ele é contra Israel. Ele supre de armas o Oriente Médio, sempre. Ele está dando cobertura. Enquanto os Estados Unidos fica no meio termo, protegendo Israel, porque ele não protege só Israel. Ele chancela Israel, mas ele dá armas aos outros povos. Estados Unidos supre de armas os outros povos do Oriente Médio, porque ele quer ganhar dinheiro, né? Precisa de dinheiro, vende aviões, vende tudo para eles. Israel, ele dá um apoio maior, mas é um apoio também relativo. Né? Mas essas nações, hoje, elas formam um bloco contra Israel. Exatamente. E elas querem ver Israel riscado no mapa. Mas ninguém vai riscar Israel de mapa nenhum. Não haverá. Porque, na verdade, nessa guerra, provavelmente, eles não vão, embora seja Gog se levante e arregimente as nações para lutar contra Israel, provavelmente nenhum israelita ou nenhum judeu aqui no caso será morto. Por quê? Porque é Deus quem está trazendo e Deus vai julgar. Porque aqui é Deus julgando as nações. Agora é importante a gente entender o seguinte, que muito mais do que ser povos específicos, para que a gente não crie resistência com nenhuma nação presente hoje, a gente tem que entender o seguinte, é o espírito de Gog, é a ambição de Gog. Todo mundo que se associa nesse espírito de Gog se torna Gog, entende? Então, por exemplo, hoje, quando a Bíblia diz ali que Gog está ao extremo norte, qual o país que está ao extremo norte hoje de Israel? Se você pegar uma régua e colocar no sentido vertical, pegando a terra de Israel, você vai ver que lá em cima está a Rússia. Você tem a Rússia hoje, que está mesmo na região de Gog, e você vai ter essas nações que estão associadas. Quem são essas nações? Povo árabe. Você tem a China, você tem o povo árabe. Hoje isso é muito claro, muito visível, porque você tem hoje os blocos, né? Esse bloco sendo montado, né? Pela Rússia, China, o mundo árabe. Eles estão muito associados hoje. Na atualidade isso é mais claro. Alguns anos atrás até que não, mas hoje isso é muito claro, né? O apoio que a Rússia dá, por exemplo, inclusive bélico, ao mundo árabe. Né? Então você tem a Síria, você tem o Iraque, você tem o Líbano, você tem, o que mais? Arábia Saudita, você tem o Egito, e você vai ver esses nomes aqui com nomes da geração dos filhos de Noé, por isso que eu li lá Gênesis 10. Então você vai ter o mundo árabe, né, sendo apoiado pela Rússia, sendo apoiado pela China. Você vai ter esse mundo árabe se unindo contra Israel, num período de paz, de uma relativa paz. Então, quando eles vierem contra Israel, o Senhor vai condenar essas nações e irá julgá-las. Entende? Então, porque o Senhor está falando, bem, eu vou usar Israel para julgar as nações. E é o que Deus vai fazer. Deus vai usar a nação de Israel para julgar as outras nações da terra. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, e tem que ficar alerta, porque a Bíblia vai falar que no milênio isso vai acontecer. Depois do milênio, né? Aqui é após o milênio. Mas tudo isso, obviamente, é orquestrado por quem? Pelo fundo, Satanás. Por quê? Observe o princípio de Gog. Não foi a ambição? A Bíblia não vai se preocupar em dizer que foi o coração deles, quando nasceu lá no coração. Como que o pecado nasceu no coração de Lúcifer? Como que o pecado nasceu em Lúcifer? Não foi no coração? Como? Com ambição, com desejo.
Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ele está falando exatamente isso, que nós temos ambições. Ele não está falando de coração enganoso no sentido de sentimento. Ele está falando de ambição. O homem é ambicioso, nós somos ambiciosos. Haja vista, por exemplo, que quando nós estamos dentro da igreja e Deus nos confia um ministério, e a gente sabe qual é o nosso ministério, por exemplo, a gente sempre quer que o nosso ministério seja o quê? Grande. Não é? Eu quero grande, porque a gente é ambicioso. Eu não quero um ministério pequeno. Quem é que quer ministério pequeno? Todo mundo quer o grande ministério. Só que o grande ministério para a gente é sempre o quê? As nações da terra. Quanto mais longe eu for, mais significativo é o meu ministério. E de repente o seu grande ministério, irmãos, é edificar a vida de uma pessoa, de uma família, salvar um lar. Entende? Porque nós temos uma mensagem para pregar, temos vidas para restaurar. E às vezes a gente está preocupado em sair por aí pregando nas igrejas, sair por aí fazendo o nosso nome grande, que o meu nome seja grande. Esse é espírito de Gog. A gente não pode ter esse espírito de Gog, de ambicionar o coração, porque quando o nosso coração se enche, certamente nós vamos fazer o mal. Nós vamos ter problemas na igreja, a gente vai ter problema com liderança, a gente vai ter problema com governo. E o grande problema do homem com o governo, com as autoridades, que, diga-se de passagem, foram instituídas por Deus, o nosso problema é que nós gostaríamos de ter o nosso trono acima do dele. E aí, quando a gente fica com o coração querendo ter o trono acima do governante, o que a gente tem? A gente tem o espírito de Satanás. O que é então a terra de Gog? Muito mais do que um território geográfico da Rússia. Por isso que eu falei a vocês, não é para você ficar com o coração contra os russos. O povo do anticristo ali, o povo de Satanás. Muito mais do que isso, nós estamos falando de coração. Porque nós podemos ter espíritos de Gog no nosso coração. Estamos com o mesmo princípio, que Gog nada mais é do que o espírito de Satanás, de querer estar com o nosso trono acima do de Deus, estabelecer o nosso nome, ter as nossas vontades saciadas, porque somos egoístas. Queremos que o nosso plano sobressaia do nosso irmão. Entende? Eu quero as coisas para mim. Esse espírito egoísta, em que você coloca o seu trono, o seu coração acima do de Deus. Esse espírito, irmãos, é o espírito que vai estar sendo agora combatido por Deus em Apocalipse capítulo 20. Porque se Deus destrona esse espírito, ele está resolvendo o problema lá de Gênesis. Quando a serpente, que tinha esse espírito, chega para a mulher e propõe a ela ser igual a Deus. Entende? Como é que funcionou a queda? Ele enalteceu a mulher. Vai lá, você vai ser igual a Deus, você merece isso. Você é bonita, você é boa. Você merece isso, vai lá. Aí a mulher foi caindo nessa sedução, e aí você fala, tá vendo? A culpa foi da mulher. Não, e o homem também. Porque o comer o fruto não era simplesmente... E a gente tem que parar com esses estigmas que nós vamos criando. Porque parece que foi o seguinte: Satanás foi lá, enganou a mulher, né? Falou um monte de coisa para a mulher fraquejou, comeu. Só que na hora dela entregar o fruto para o homem, parece que ela fez assim, achei ali. E o homem, meio que inocente, foi lá e comeu do fruto, como se ele não soubesse de onde que veio. Às vezes a gente tem essa impressão, eita, o homem foi enganado pela mulher. Mas não foi assim não. O homem não foi enganado pela mulher. Porque quando a Bíblia fala desse fruto, ele está falando desse princípio, do egoísmo, de querer ter o juízo você mesmo, um egoísmo, uma verdade pessoal do bem e do mal. Então eu tenho o juízo do bem e do mal, eu sou o Senhor da verdade, eu sei o que é certo e o que é errado, eu não preciso de Deus. Foi esse fruto que Eva trouxe para dentro de si, e ela partilhou com Adão, que aceitou com consciência
essa verdade, esse engano, né? E ele tomou por si como verdade. Então, ao comer do fruto, o homem conscientemente também estava dizendo: eu também quero ser o senhor da minha própria verdade. Eu quero ter o conhecimento do bem e do mal. Eu não preciso de Deus para me falar o que é certo e errado. Eu quero eu mesmo saber o que é certo e errado. Ou seja, eu quero a minha independência. Eu quero ser o centro de mim mesmo. Então esse é o problema. E quando Deus julga lá no Apocalipse 20, Gog, Deus está resolvendo o problema da queda de Gênesis. Observem que a partir de Cristo a gente vai ter a história ela vai continuar resolvendo os problemas do passado. Apocalipse vai resolver o pecado original. E aí a gente vai ter então Deus tratando do juízo. Porque Deus vai resolver o problema de trás para frente, né? Até chegar a Apocalipse. Então vamos lá, continuando aqui para a gente encerrar. Vocês estão entendendo, gente? Paralelo. Pergunte. A ideia é essa. Não é a mesma pessoa. Não é que ele vai viver, vai ressuscitar, não. Isso. O que acontece? Quando ele fala Gomer ali, ele está falando que é a linhagem. São os filhos. Né? Não é o mesmo Gomer. Não é que esse Gomer que está aí, ele vai ressuscitar lá no final dos tempos. Não é isso, não. Mas ele está dizendo que são os filhos de Gomer. Então ele está colocando a mesma região, a mesma terra. Porque esse é o povo que ocupou aquela região, né? Que hoje é a Rússia, a Ásia, o Oriente Médio. Tá? É muita geografia. Então o que acontece? Gog e Magog é a fim de reuni-las para a peleja. Apocalipse 8. O número dessas é como a areia do mar. Olha só o tanto de gente que vai se levantar contra Israel. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém. Desceu, porém, o que, gente? Fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Pronto, tormenta eterna. Versículo 11. Vi outro trono branco, e aquele que nele se assenta, Apocalipse 20, 11. Vi outro grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Porque essa segunda morte aqui, gente, é a morte eterna, tá? Aí você fala assim, vem cá, porque tem gente que defende uma teoria o seguinte: que as pessoas não vão, que o maior inferno que vai acontecer são as pessoas não existirem mais. Elas serão destruídas, seu nome serão esquecidos. Não acredita que o homem vai sofrer eternamente, mas vai. Por que vai? Porque a Bíblia deu um indício aqui. Ela mostrou que Satanás vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. E da mesma forma como Satanás vai para o mesmo lugar, o lago de fogo, a Bíblia diz que os homens também serão julgados e colocados lá nesse lago de fogo. Certamente, esse lago de fogo é um lugar de tormento eterno pelos séculos dos séculos. Então a gente vê que esse princípio é o mesmo, ok? Por isso o homem será atormentado pelos séculos dos séculos. Eles serão julgados, lançados no lago de fogo, junto com o inferno e a morte. Duas mortes, né? Que é a morte física, vai ressuscitar para viver eternamente na morte, que a Bíblia vai dizer que é o lago de... Temos três tipos de morte na vida. Primeiro, morte espiritual. A morte física. Que é a que o homem experimenta até que encontre Cristo.
a segunda morte física e morte eterna. Isso. E aí, essa segunda morte que ele fala é essa morte eterna, né? Isso. Onde vai haver tormento. Essa morte aqui é diferente da morte física, que a morte física é descanso. A pessoa simplesmente ela não está mais no cronológico, né? Ela está agora descansando. Num piscar de olhos, para essa pessoa que morreu, para ela aconteceu só o seguinte: fechou o olho e abriu. Quando ela ressuscitar, ela não verá o tempo passar, quando simplesmente ela acordar. Vocês assistiram o filme Capitão América? Quem assistiu o filme Capitão América, é mais ou menos aquilo ali. O Capitão América vai lá, desmaiou no fundo do mar lá, né? Acho que foi no fundo do mar, e dormiu. Acabou. Anos depois ele acorda, mas ele não sabe que tinha passado tanto tempo. Para ele estava vivendo pouco tempo, né? Minutos, horas depois. Acorda e ele estava não sei quantos anos já passados. Então, para o morto, aquele que está morto, quando ele acordar, ele não vai ter noção do tempo. Ele simplesmente vai acordar. E aí ele vai ver o tempo para aqueles que estão mortos agora é como se tivesse parado. E eles vão acordar agora para serem julgados. E aí o julgamento está aqui, Apocalipse capítulo 20, tá? Só que é bom a gente lembrar de uma coisa: aqueles que são de Cristo já ressuscitaram. Aqui, ó. Lembra? Porque ninguém vai perder o milênio, irmãos. Nenhum santo vai perder o milênio. Pode ficar tranquilo. Todo mundo que morrer em Cristo, ou que já morreu em Cristo, vai ressuscitar para desfrutar o milênio. Tá? Então isso aí é fato. Aí a Bíblia então fala isso aí. Aí o que vai acontecer? A morte, verso 13, né? Deu o mar os mortos que nele haviam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é o quê? O lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então, irmãos, o lago de fogo vai engolir o inferno. Vai engolir o inferno. E mais uma coisa: o que não vai deixar a gente ir para o lago de fogo, o nosso nome está escrito no livro da vida. A pergunta para a gente encerrar é: o seu nome está escrito no livro da vida? Não acho, tenho certeza. Né? Isso você não pode achar, não. Se não está escrito no livro da vida, pode mandar escrever hoje, pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? Oi, querido. A ressurreição. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala a respeito da primeira ressurreição. Isso. Depois é que farei vivo. Por exemplo, primeiro poderes dar os falados com medo, morrerem em Cristo serão comigo. Depois faz nós que ficamos vivos para a vida disso, não precisamos que dormam. Quer dizer, nós serão transformados, não nesse corpo pecaminoso, num corpo corruptível. Exatamente. Então aí, todos aqueles que vão reinar, né? Aí ele fala depois de outros, depois dos povos. Satanás enganarão a muitas nações, assim. E agora, esses que ficaram depois, que não está, depois da primeira ressurreição, vem os vivos. Como ficarão então? Não, esse que Paulo está falando em Tessalonicenses é o mesmo de Apocalipse. É o mesmo de Apocalipse. Então, assim, não são duas ressurreições. Vai acontecer apenas uma ressurreição, que é na volta de Jesus. Tá? Aí Jesus voltando ressuscitou, acabou. Aí agora a gente vai ter a ressurreição, essa outra ressurreição que verá depois do milênio, é para condenação. Aqueles que não estão com o nome no livro da vida serão todos condenados e lançados no lago de fogo. Isso. Tá? Ok, gente? E aí, capítulo 20 e 21, a gente vai ter aí falando sobre a Nova Jerusalém. O pastor Vilaça vai falar sobre isso no próximo domingo. Vamos orar? Vamos ficar em pé?